Oya diz que Aga manteve Nedim vivo, mas em estado vegetativo, colocando abaixo as ilusões de que Aga teria sido um bom tio para Nedim. Nedim se enfurece com as declarações de Oya e levanta a mão para a médica. Nedim se controla e pede que Oya se cale, alegando que ela não tem o direito de ofender sua relação com Aga. Nedim confronta Oya e defende Aga, dizendo que o tio fez o melhor possível para que sua vida fosse mais leve quando estava na cadeira de rodas. Nedim diz que Oya não é ninguém para opinar sobre sua relação com Aga, e promete que se converterá em seu inimigo caso ela torne a fazer isto. Nedim ordena que Oya não se intrometa com sua família, pois caso contrário, ela conhecerá uma versão sua que não gostará. Em seu carro, Nedim permanece atordoado com a revelação de que é irmão de Doutora Oya. O motorista pergunta onde deve levar o patrão e Nedim diz não saber para onde ir neste momento. Nedim pede que o motorista estacione no acostamento mais próximo, e em seguida, sai de seu veículo para sentar-se em frente a um lago e respirar. Nedim diz a si mesmo saber onde tem que ir após descobrir sobre seu passado com Oya. Nedim é observado por um dos seguranças de Aga, que está próximo dali em um dos carros de Aga. Ele liga para um de seus colegas, avisando sobre o paradeiro de Nedim. Em seu quarto na mansão, Seren segura o sapatinho de bebê que havia encontrado e permanece pensando em seu filho, o qual pensa que morreu. Semri se aproxima da porta do quarto da irmã, tentando criar coragem para conversar com ela. Semri bate na porta do quarto e pergunta se Seren está ocupada, e a jovem pede alguns segundos enquanto esconde o sapatinho de seu filho. Seren seca suas lágrimas e se recompõe para receber Semri em seu quarto. Semri pergunta se Seren está bem, e Seren não entende a preocupação de sua irmã com ela. Semri diz que não aconteceu nada demais, que só queria saber se sua irmã está bem. Semri diz a Seren que reparou nos olhares da irmã quando viu Atlas em seus braços, e oferece seu apoio à irmã para encarar o luto da perda de seu filho. Semri diz que Seren pode confiar na irmã para compartilhar a dor que envolve a perda de seu bebê. Semri segura as mãos de Seren, que desaba em lágrimas e agradece a preocupação de sua irmã. Seren pede para que sua irmã lhe deixe a sós por algum tempo. Seren se desfaz de sua tristeza para dar lugar a expressões maliciosas, demonstrando sua satisfação em ter concluído seu plano contra Senis. Aga entra no hotel, onde está Senis acompanhado de seus seguranças. Senis arruma algumas malas e se prepara para fugir do hotel, mas recebe uma ligação da recepção informando que seu marido entrou no hotel. Senis desliga o telefone e abre um cofre. Aga pede que seus homens se dividam e esperem na recepção, enquanto outros o acompanham até o quarto de Senis. Senis retira algumas pilhas de dólares do cofre e as esconde em sua mala. Aga sobe ao andar onde Senis está hospedada, preparando-se para invadir seu quarto. Senis revisa seu passaporte. Aga pede que alguns de seus seguranças esperem no andar, do lado de fora da suíte, enquanto outros o acompanham até o quarto de Senis. Senis se mostra apreensiva pela chegada de Aga ao hotel. Aga caminha em direção ao quarto de Senis e pede que seus seguranças arrombem a porta. Um dos seguranças arrombam a porta, e em seguida, todos entram para revistar o quarto de Senis e encontrá-la. Aga entra na suíte à procura de Senis, mas ele e seus homens não a encontram. Senis corre com sua mala pelas escadas de emergência do hotel, disposta a fugir de Aga e seus seguranças. Aga ordena que um de seus seguranças ligue para Senis, que está em fuga no exato momento. Senis desce para o estacionamento e entra em seu carro. Aga se frustra ao ter sua ligação recusada por Senis, e ordena que seus seguranças a encontrem imediatamente e a tragam para ele. Aga e seus homens deixam a suíte de Senis para encontrá-la. Senis arranca com seu carro em alta velocidade, porém, um dos seguranças de Aga segue o automóvel logo atrás. Aga é informado que Senis deixou o hotel pelo estacionamento e um dos seguranças pergunta o que devem fazer. Aga é grosseiro com seus homens e ordena que eles sigam Senis. Oji chega à mansão e é indagada pelos seguranças a quem está procurando. Oji diz que está procurando Semri e é irônica com o comportamento interrogativo do segurança. Semri sai da mansão e vibra de alegria ao ver Oji lhe esperando. Semri corre até Oji e a abraça. Oji pergunta se Semri se mudou da casa de Seer para a mansão, deixando Semri desconcertada. Sem deixa a mansão e caminha em direção a seu carro, e Oji elogia a beleza do rapaz para Semri. Oji se apresenta para Sem de forma galanteadora, deixando Semri constrangida na presença do ex-marido. Oji diz que conhece Sem das capas de revista em que saiu ao lado de Semri.
Oji convida Sen para que prestigie o primeiro show dela em duo com Semri. Semri tenta cortar Oji ao dizer em tom de brincadeira que a amiga fala demais. Sen diz que não sabe se poderá acompanhar o show na noite deste dia, mas promete prestigiá-las em algum momento. Sen ri das brincadeiras de Oji, e diz que precisa resolver compromissos de trabalho na noite do show dela com Semri. Sen se despede de Semri e caminha em direção a seu carro. Oji questiona se Semri perdeu a cabeça ao querer se separar de Sen, dizendo que o rapaz é um homem lindo. Semri pede que Oji fique calada até que Sen de fato deixe a mansão. Oji torna a questionar Semri por ter se divorciado de Sen, pedindo que a amiga lhe confesse que tudo não se trata de um fingimento. Oji diz que Sen olha para Semri como se ainda estivesse apaixonado por ela, e Semri pede que Oji pare de falar sobre esse assunto para que possam ensaiar para o show. Nejin permanece reflexivo no banco da praça após descobrir seu parentesco com a doutora Oya. Próxima dali, Oya observa Nejin de longe em um carro, e logo, encara uma foto de sua infância que está em suas mãos, na qual está acompanhada de sua mãe. A médica deixa o veículo e caminha em direção a Nejin, que permanece em estado de choque. Nejin percebe a presença de Oya e tenta ir embora, mas a médica pede que ele fique e a escute. Oya se senta ao lado de Nejin e admite que sua confissão foi pesada para o rapaz, justificando-se de que esperava que ele a aceitasse de imediato. Oya diz que tudo o que fez foi para que seu irmão estivesse bem. A médica mostra para Nejin a foto com sua mãe, dizendo que foi tirada no dia em que foi abandonada, e que esta é a única fotografia que lhe restou dela. Oya toma a mão de Nejin e entrega a foto com sua mãe. A médica diz que não soube se expressar com Nejin ao lhe contar sobre seu passado, mas acredita que ao ver a foto, o rapaz pode entender como ela também teve sua infância arrebatada por um membro da família Karasei. Oya pede que Nejin repare em sua tristeza quando era ainda menina na foto, dizendo que esse olhar triste poderá lhe dizer tudo o que ela não conseguiu com suas palavras. Oya chama Nejin de irmão, e em seguida, se levanta e se direciona ao carro onde estava. Nejin encara fixamente a foto entregue pela doutora Oya. Sen liga para a empresa e pergunta se Aga já chegou no local. A secretária informa que Aga ainda não compareceu ao trabalho, e Sen pede que a moça lhe retorne ligação assim que o milionário chegar. Sen tenta ligar para Aga, ficando nervoso a cada vez que seu pai não lhe retorna as ligações. Seren se maquia em seu quarto, manifestando sua alegria por ter derrotado Seniz ao revelar seu segredo. Nerima entra no quarto de Seren e diz à neta que o choro de Atlas está lhe deixando com dor de cabeça. Neriman destila seu veneno ao questionar por que Aga aceitou Bazak em sua casa com um bebê sem pai. Neriman ainda indaga por que Bazak possui um quarto próprio, desfrutando das mordomias da mansão como se fosse uma princesa. Seren pergunta a Neriman por que Atlas está chorando, demonstrando seu nervosismo ao atrelar a imagem do bebê à de seu filho. Neriman pergunta o que Seren está tramando desta vez, pedindo que a neta lhe conte tudo. Seren é grosseira com Neriman e diz que a avó não precisa saber de todos os seus passos. Seren fica angustiada com o choro de Atlas e pede que Neriman o acalme, dizendo odiar choro de bebê. Nurten e Seer tentam ajudar Bazak a acalmar Atlas, e Nurten sugere que Bazak alimente o bebê. Bazak diz que Atlas não está com fome, e que seu choro se deve por não estar acostumado ao ambiente da mansão. Seer usa sua experiência como mãe e explica a Bazak que seu filho está chorando de fome. Bazak diz que seu leite secou por conta da depressão que estava enfrentando, e que por isso, não tem como alimentar Atlas. Dama se aproxima de Bazak e questiona o que está acontecendo. Dama comemora a presença do bebê na mansão e Nurten diz que se trata de seu neto, que foi aceito por Aga na mansão junto com Bazak. Dama diz que conhece Bazak de algum lugar, deixando-a confusa. Seer pede que Dama siga descansando para se recuperar da gripe, mas Dama é ríspida com Seer ao dizer que está bem. Bazak diz que o comportamento de Dama foi estranho. Nurten diz que irá conseguir algo para que seu neto possa comer. Seren se aproxima de Bazak e pergunta por que seu filho não para de chorar, demonstrando seu incômodo com a situação. Seer pede compreensão de Seren com o filho de Bazak, e a jovem decide se retirar, sem dar ouvidos à sua mãe. Semri e Oji ensaiam para o show que irão realizar pela noite, e Sivan ouve sua irmã cantar na varanda de casa. Sivan observa Semri de longe, emocionado com o grande talento de sua irmã como cantora. Dama deixa a mansão e vai em direção a Sivan, chamando-o para conversar. Oji escuta o chamado de Sivan, surpreendendo-se que o rapaz também está morando na mansão. Sivan pergunta o que Dama está fazendo do lado de fora da mansão,
em vez de repousar para que sua gripe melhore. Dama diz que está cansada de ficar trancada em seu quarto e convida Sivan para caminhar. Neste mesmo momento, Ozzy surge por trás de Sivan e tenta tapar seus olhos com suas mãos, mas ele rapidamente se vira em sua direção. Ozzy e Sivan se abraçam, e ela diz que sentiu a falta do rapaz. Dama sente ciúmes ao ver a interação de Ozzy com Sivan, que apresentam uma para a outra. Ozzy se alegra ao saber que verá Sivan com frequência novamente, e Dama é ríspida ao pedir que Sivan a acompanhe imediatamente. Ozzy e Sivan se despedem, e em seguida, o rapaz acompanha Dama para caminhar. Um dos homens de Aga encontra o carro de Senis abandonado em uma estrada e decide abri-lo. O segurança faz uma ligação. Nedim recebe uma notificação de mensagem de Senis, e ao abri-la, se surpreende com o áudio de Seren confessando que enviou a gravação de Nedim com Oya para Aga. Nedim se choca ao escutar a confirmação de que Seren armou para Aga. Nedim recebe uma ligação de Senis e a atende de forma imediata. Escapando de Aga em um táxi, Senis se defende para o sobrinho sobre as armações de Seren. Senis culpa Seren pelo ataque cardíaco de Aga e diz que o milionário já escutou a gravação. Nedim se assusta e pergunta a Senis onde está Aga. Senis diz que está sendo perseguida por Aga e que ele acabará com sua vida se lhe capturar. Nedim desliga a chamada e entra em pânico diante da possibilidade de que Aga tenha escutado o áudio. Aga ordena que seus seguranças encontrem Senis e que levem o carro abandonado da ruiva para sua empresa. Um dos seguranças diz a Aga que seguiram Nedim e Doutora Oya, e questiona o que devem fazer com eles. Aga pede que tragam Nedim e Oya para ele. Os seguranças que estavam espionando Nedim e Oya recebem a ordem de levá-los até Aga. Os homens de Aga se aproximam de Nedim, que não entende a presença deles ali. O carro de Oya é interceptado pelo carro de um dos seguranças de Aga, e ele informa que Aga está lhe esperando. Oya não entende o que está acontecendo, e diz que se Aga quiser lhe ver ele precisa agendar um horário. O segurança diz que Aga lhe dará uma explicação e pede que Oya o acompanhe. Oya entra no carro do segurança. Sen entra em contato com o chefe dos seguranças de Aga e pede sua localização em tempo real. Neriman diz que Nurten é uma mulher de sorte por ter casado sua filha e por ter conseguido um neto. Provocativa, Neriman pergunta a Nurten onde está o pai do filho de Bazak, e a governanta responde de forma ríspida que esperava essa pergunta vinda da idosa. Destilando seu veneno, Neriman diz que Nurten deveria ter dito quando Bazak se casou e teve o bebê para que pudesse comprar alguns presentes. Neriman diz que Nurten deveria pedir para Bazak ajudar nos afazeres da mansão, e Nurten repreende Neriman. Neriman diz que alerta Nurten por seu bem, já que ela está em idade mais avançada. Aga encontra a doutora Oya em um galpão abandonado, e pede que seus seguranças se retirem para que possa conversar a sós com a médica. Aga questiona como Oya teve a capacidade de possuir uma gravação em que Nedim confessa a verdade sobre o caso de seu irmão com Senis. Aga expõe sua decepção por ter acreditado e confiado em Oya, indagando como ela teve coragem de gravar um segredo tão grave sem sua permissão. Oya pede que Aga se tranquilize, sem entender o que ele está fazendo. Aga se altera e diz que Nedim não tinha o direito de contar algo tão particular para a médica, sem que ela tivesse lhe revelado logo em seguida. Aga se enfurece e diz que Oya não tinha o direito de degradar sua dignidade dessa maneira. Oya pede que Aga lhe escute, e aos gritos, ele questiona o que a médica quer que ele escute. Oya diz que Nedim lhe confessou o segredo em meio a seu processo de recuperação, e Aga torna a dizer que a médica deveria ter lhe informado ao invés de gravar a confissão. Oya diz que Aga não conhece o código de ética de privacidade do paciente, e o milionário se enfurece e levanta a mão para a médica. Aga diz que está cansado da privacidade de Nedim, questionando que espécie de desgraça Oya está causando em sua vida. Oya diz que nem ela e nem Nedim deveriam lhe dar explicações, mas sim, Senis por ter lhe traído. Aga diz que fará Senis pagar, mas que Oya e Nedim deveriam fidelidade a ele por conta do segredo. Nedim chega ao galpão e se aproxima de Aga e Oya. Nedim pede perdão a Aga por ter lhe ocultado um segredo tão importante, e o milionário duvida das desculpas de seu sobrinho, questionando como ele acha que o tio está se sentindo. Nedim tenta se explicar, mas Aga o impede. Sen também chega ao galpão e questiona o que está acontecendo no momento. Sen sugere que Aga saia do local para tomar ar, mas o milionário começa a sentir-se mal por conta das alterações. Aga pede que Sen o retire do galpão, dizendo estar envergonhado por Nedim e Oya. Sozinhos, Nedim e Oya se preocupam pelo estado de Aga.
Sem e Aga caminham para fora do galpão, e o milionário pede que os seguranças o deixem a sós com seu filho. Sem indaga se Aga está bem, sugerindo que o leve até um hospital. Aga se cala e Sem pede que seu pai se pronuncie. Aga diz que está bem, e Sem pergunta por que o pai estava tão alterado com Nedim e com Oya. Dentro do galpão, Oya pergunta se Nedim está bem, mas ele pede que a irmã vá embora e o deixe sozinho. Oya concorda com o pedido de Nedim. Aga diz a Sem que não importa o que aconteceu dentro do galpão, pedindo ao filho que não lhe faça perguntas e não o faça contar a verdade. Sem pergunta se Nedim fez mal a Aga, mas o milionário diz que nada aconteceu. Sem insiste para que Aga conte o que está acontecendo, questionando se o pai não confia nele. Aga diz que Sem e Dama são as únicas pessoas em que ele pode confiar em sua vida, e Sem diz não entender a conversa de seu pai. Aga diz que está cansado e que se sente agoniado, garantindo a Sem que lhe contaria o que se passa caso fosse necessário. Aga pede que Sem não se preocupe com ele, mas o rapaz questiona por que seu pai anda acompanhando com um exército de seguranças. Aga diz que precisa resolver um assunto e pede que Sem não se preocupe com ele. Aga e seus homens entram nos carros estacionados fora do galpão. Sem pergunta a um dos seguranças o que está acontecendo, e o profissional diz não saber, apenas que Aga pediu que ele e seus companheiros encontrem Senis. Sivan dirige acompanhado de Dama, que permanece incômoda pelos ciúmes de Ozzy. Sivan aumenta o volume do rádio do carro, e Dama desliga o aparelho em seguida. Sivan pergunta se as atitudes de Dama no momento têm a ver com Ozzy, e Sivan diz que ela é apenas como uma irmã para ele. Dama pergunta quem é Ozzy, e Sivan insinua que a moça está com ciúmes. Dama diz não se importar com Ozzy, e Sivan debocha dos ciúmes de Dama. Dama promete bater em Sivan caso ele continue a incomodando, e ele a desafia para que cumpra sua promessa. Dama e Sivan riem. Aga desce de seu carro e encaminha por dentro de um cemitério, jurando que morreria em paz quando chegasse o momento e que iria encontrar seu irmão após a morte. Aga se senta sob o túmulo de seu irmão e questiona se os sentimentos entre eles não passavam de mentiras. Aga recorda que seu irmão sempre lhe dizia que um homem não apunhala o outro pelas costas, crendo ser um estúpido por ter acreditado em seu irmão. Aga indaga os motivos pelos quais seu irmão lhe traiu com Senis, e diz que a traição deles fez com que ele questionasse a paternidade de Sem e Dama. Nedim chega ao cemitério e pede que seu motorista o espere próximo. Aga questiona que mal fez a seu irmão para que ele lhe traísse com sua esposa. Próximo dali, Nedim observa Aga conversar com o túmulo de seu pai. Aga começa a sentir-se mal do coração, e diz que caso seu irmão estivesse vivo, ele mesmo teria o eliminado. Aga diz que nunca mais quer ver o túmulo de seu irmão, muito menos que quer encontrá-lo após a morte. Aga deixa o túmulo de seu irmão e Nedim resolve se aproximar, pedindo que o tio lhe espere. Aga pede que Nedim diga que é tudo mentira e que seu pai seria incapaz de traí-lo, e que inventou toda essa história porque estava enfurecido com Senis. Nedim se decepciona ao ver a tristeza de Aga e coloca sua mão sob o ombro do tio. Nedim diz que gostaria muito que a história fosse mentira, mas que infelizmente seu pai e Senis eram amantes. Aga pergunta por que Nedim não contou essa história antes para ele, pois enquanto dava amor e cuidado ao sobrinho, ele o olhava como uma pessoa enganada. Nedim diz que nunca quis que seu tio soubesse da verdade para que não sofresse como ele. Aga cambaleia e Nedim o segura. Aga recorda quando perguntou a Nedim se havia algo mais que ele deveria saber, e o sobrinho lhe garantiu que não havia. Aga se envergonha de si mesmo porque nunca percebeu que Senis lhe traia debaixo de seu nariz. Aga deixa o cemitério aos prantos e Nedim o observa de longe, também com lágrimas nos olhos. Nedim sinaliza para que os seguranças ajudem Aga, e eles saem do veículo no mesmo momento. Os seguranças tentam ajudar Aga, mas ele nega e caminha sozinho em direção ao carro. Nedim chora compulsivamente ao ver a decepção de seu tio ao descobrir a verdade. Nedim vira-se para o túmulo de seu pai, dizendo que nenhuma traição pode ser escondida para sempre. Nedim culpa seu pai por ter lhe feito carregar um fardo com a presença de Senis em sua vida, e diz que sente vergonha de seu pai por todas as vezes que olhou para Aga e precisou esconder seu caso com Senis. Nedim diz que toda a verdade está revelada, mas que ainda assim está longe de ter paz. Nedim amaldiçoa seu pai, desejando que ele não tenha paz no lugar onde estiver.